início mais um Clube do Nervo, como de praxe, segunda-feira. Essa não é a primeira, é a segunda, realmente a segunda-feira do mês, porque a primeira não foi possível de nós poder organizar esse evento. E esse encontro hoje é um caráter muito especial, porque nós temos falado muito de vírus para cá, vírus para lá, e o conhecimento do processo viral, quer dizer, o evento da desminização é algo que ainda nos intriga muito. Mas antes de começar, vou pedir a todos que fechem os seus microfones, porque está dando uma certa microfonia de fundo. Mas voltando, então, quando nós falamos em Covid, SARS-CoV-2 e discutimos a questão se é ou não, ou se tem uma atividade direta desse vírus ou não, vírus Zika e outros vírus, vírus herpes e assim por diante, nós precisamos ter uma noção real do que efetivamente acontece e, em particular, repito, no processo de desminização. Então, ninguém melhor para falar desse tema do que a professora Sonisa Vieira Leon, que é professora titular da Unirio, professora também da FRJ, e que lidera um dos centros de pesquisa dos mais bem aparelhados no momento aqui no Rio de Janeiro para investigação voltada para esse tema, ou seja, em neuroimunologia, em que eu me sinto muito privilegiado de participar também desse grupo. Então, a professora Sonisa, ela vai nos brindar com uma fala muito importante que é exatamente voltada para os desafios dos diagnósticos dessas doenças inflamatórias. Quer dizer, que espectro é esse? Até onde nós podemos ter esses limites dessa participação viral e que doenças seriam essas? Em seguida, temos a participação da doutora Fabrícia Fontes Dantas, que é doutora e a pessoa que está diretamente à frente, junto com a professora Sonisa, do Labnet da Unirio. Então, o Rio de Janeiro tem essa digamos, primazia de ter uma estrutura hoje muito bem montada e que permite não só a gente poder conhecer essa interação de vírus e hospedeiro, o que acontece do ponto de vista imunológico, como também, dentro da condição translacional, a gente atingir até a possibilidade de terapêutica e entendermos melhor esses resultados terapêuticos no futuro. Para que nós possamos, então, depois dessas apresentações, ter uma discussão ampla do tema, não só com os colegas, e agradeço que eu já estou que cada vez aumenta o número de participantes, nós teremos a professora Maria Lúcia Pimentel, que é professora titular do curso de pós-graduação em neurologia da PUC, o Dr. Carlos Otávio Brandão, doutor em medicina, também um pesquisador que todos nós conhecemos, voltado para o estudo líquido cefalo-raquiano e, particularmente, tomando a frente da Neurolife nesse segmento de pesquisa. E com a minha participação, com alguns comentários, como um clínico, um neurologista interessado e já tendo participado, como também os demais colegas, de estudos de uma virose importante na época do Zika e agora com o grupo Neurocovid Rio, em fase já final, eu digo final da fase aguda. Agora estamos entrando no acompanhamento dos pacientes e da elaboração dos trabalhos que daqui a pouco todos conhecerão com mais detalhes. Então, muito obrigado, Sonisa. A fala agora é com você. Muito obrigado mesmo. Imagina. Bom, obrigada, Oswaldo, ao Clube do Nervo e a todos que estão aqui assistindo. Nós temos 31 pessoas agora, numa segunda-feira, então, começando a semana, muito bom. Eu agradeço muito. E a gente vai falar de algumas coisas que podemos ter como desafios. E antes de qualquer coisa, você falou da Covid, falou do quanto está se investigando. Eu acho que tem muita gente falando de Covid sem muita base científica, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E o que nós vamos aqui provocar é a participação, né, desses patógenos nessas doenças inflamatórias do sistema nervoso que nós conhecemos tão bem e que nem sempre, na maioria das vezes, não conseguimos estabelecer essa relação de causa e efeito.
mas podemos tê-los, esses patógenos, como potenciais gatilhos num hospedeiro geneticamente suscetível. Acho que esse é o foco do que nós devemos pensar daqui para frente. Deixa eu compartilhar minha tela. Estou procurando aqui o compartilhamento no desktop. Eu não estou achando aqui. Ah, achei. Não, esse aqui, não. Ver se esse compartilhamento de tela é sempre um estresse. Foi, não foi? Foi? Está todo mundo vendo? Sim. Sim? Dá para ver, dá para ver. Então, esses desafios no diagnóstico, eles vão partir de 2 casos clínicos, e esses 2 casos clínicos a gente mostrou num outro momento, num evento do BC30, da Academia Brasileira de Neurologia, e aí veio o convite do Oswaldo para trazermos para o Clube do Nervo, porque, de fato, são desafios que nós vivemos no dia a dia, perguntando sempre que espectro é esse da esclerose múltipla e suas variantes, que cada vez aumenta mais, e que cada vez mais você encontra anticorpo, você encontra gatilhos por patógenos, com quadros MS-like, com quadros de ADEN, coisas que a gente não conseguia ver alguns anos atrás, e a gente realmente está vivendo um mundo novo de alterações provocadas por esses patógenos no sistema imune e mudando esse sistema imune de uma maneira provavelmente definitiva. Então, nesse artigo que saiu recentemente em 2018, cujo título é Espectro da esclerose múltipla e doenças relacionadas, nós vemos aqui as formas clínicas super subdivididas, as variantes tumefativas, Balot, Marburg, Schilder, com vários epônimos ainda, esses epônimos provavelmente vão todos cair, isso tem vias moleculares que vão ser definidas por variantes genéticas, e EM, Related Disorders, que um dia foram atribuídas à variante da esclerose múltipla, e aqui a gente tem ADEN, tem NMO, NMOST, tem as doenças anti-MOG, as doenças mediadas por anticorpos ainda não conhecidos, e uma série de formas atípicas de manifestação do sistema nervoso central. É esse espectro que nós não conseguimos ainda definir. E é desse espectro que provavelmente vão sair o estreitamento dessa classificação para condições que provavelmente vão usar essas variantes genéticas, as vias moleculares e a descoberta de anticorpos que ainda não foram descritos e que vão redefinir esses nomes, redefinir essa classificação, como já vem acontecendo há algum tempo. Isso é importante porque, no caso da esclerose múltipla, antes dos anos 90, você não tinha tratamento, e hoje você tem um painel de tratamento bastante extenso e bastante eficaz. E dentro dessas opções de tratamento, nós temos ainda hoje o conhecimento que tempo é cérebro e que é medula espinhal. E se você trata um paciente e diagnostica precocemente, com intervalo menor de 1 ano, e esse paciente modificador da doença, uma droga que vai modificar o curso da doença, a chance dele alcançar, do ponto de vista arbitrário, um EDSS de 4, que é um EDSS que você já começa a ter algum tipo de problema, algum tipo de deficiência. Se você alcança um EDSS de 4 num intervalo muito mais longo, quando você começa com menos de 1 ano de tratamento, do que você vai alcançar nos casos que você começa com mais de 3 anos de tratamento. Então, o diagnóstico precoce trouxe o desafio, o primeiro desafio nosso. Qual é esse desafio? Você consegue hoje, num primeiro evento clínico, num primeiro surto, num primeiro ataque, ou no nome que se queira dar a essa primeira manifestação clínica, demonstrar distribuição espacial e distribuição temporal, se esse paciente tiver lesões no encéfalo e na medula, pela ressonância magnética,
e se tiver a presença de bandas oligoclonais, primeiro biomarcador importante para a distribuição temporal da doença. Não precisa um segundo surto, não precisa uma nova clínica para você definir esse diagnóstico e fazer diagnóstico com todas as condições que mimetizam esse quadro. E aí está o nosso desafio, porque várias doenças podem mimetizar um primeiro surto de uma doença desmielinizante, que nós podemos preencher critérios para a esclerose múltipla. Entre essas estão as metástases, os tumores, os linfomas, as vasculites, a borreliose, que no nosso meio não é tão importante, mas a cisticercose, os cistos hidáticos, você tem ainda as leucoencefalopatias posteriores reversíveis, que pela simetria já fica mais difícil você pensar num diagnóstico diferencial, mas uma série de doenças entram nesse grupo de diagnóstico diferencial que vão preencher critérios para a esclerose múltipla distribuída no tempo e no espaço. Então, é dentro desse contexto que a gente vai analisar o caso 1 e o caso 2, e vai discutir esse diagnóstico diferencial e os desafios à vista do que hoje nós sabemos de novo em relação a tantos aspectos moleculares, de biomarcadores e de anticorpos. Então, o nosso caso 1 é um caso, aqui estão os dois casos, para vocês verem que são pacientes que têm doenças de substância branca, multifocal, quadros que poderiam ser confundidos com o primeiro surto de uma doença desmielinizante. O nosso caso 1 é uma mulher de 26 anos, inteiramente ígida, até que apresentou em abril de 2017 uma vasculite em olho direito. Assim, ela foi diagnosticada fora do Brasil, foi tratada com metilprednisolona e recuperada em 4 dias. Em setembro de 2017, meses depois, ela fez uma nova turbação visual e aí agora com uma mielite, com uma diminuição com nível sensitivo dorsal, com sintoma de lermite, com síndrome piramidal dimediada, ataxia e uma ressonância com uma arteriografia que sugeriram ser por vasculite. Uma ressonância com alta carga de lesão, algumas imagens com reforço anelar de contraste, uma lesão com lesões periventriculares, subcorticais, captando contraste, incontáveis lesões captando gadolínio, algumas com reforço completo anelar, lembrando um quadro de Aden. E nessa paciente com tanta carga lesional, num primeiro evento, com sintomas acometendo múltiplas regiões do sistema nervoso central, a difusão também mostrava em algumas áreas um hipersinal, um sinal aumentado, mostrando que poderia ser um quadro vascular. Aqui a captação de contraste no córtex sagital, com lesões medulares cervicais e dorsais. Eu não tenho a ressonância da medula torácica, tenho um pouquinho aqui da cervical, mas ela tinha lesões extensas, de T11 a T12, C2 a C3. E o líquor mostrava uma proteína de 51, com 11 células, um índice de GG normal, mas com presença de bandas oligoclonais. Ela foi submetida a um screening imunológico extremamente cuidadoso para várias doenças autoimunes e para várias doenças infecciosas, incluindo o quantiferon, fez anticorpo para QP4, para MOG, todo o painel de doenças infecciosas como cripto, paracoco, e foi tudo absolutamente negativo. Essa paciente recebeu, então, um diagnóstico de vasculite e ela foi tratada fora do Brasil com vários ciclos de ciclofosfamida, 3 no primeiro momento, 9 no segundo, mais 6 num outro momento, limpando o seu quadro neurológico, tendo alta relativamente bem, usando prednisona oral. Ela recuperou de forma importante do quadro neurológico e, em 2018, ela começou a apresentar lesões novas na ressonância. Numa ressonância de controle, ela fez lesões novas e fez sintomas novos. Essas lesões, então, foram revistas, o seu quadro foi rediscutido também fora daqui. E um ano depois desse primeiro evento, um pouco mais de um ano, ela recebe, então, um diagnóstico de esclerose múltipla
e iniciou, com 1 ano e 3 meses, mais ou menos, uma droga, que eu não vou falar aqui qual é, porque não é o caso, uma droga modificadora de doença de alta eficácia, 1 ano e 3 meses depois do início daquele quadro, que, no primeiro momento, recebeu um diagnóstico de vasculite e foi tratado com ciclofosfamida e depois com prednisona oral. Bom, 4 a 14% dos pacientes com esclerose múltipla podem ter essa definição de esclerose múltipla agressiva, maligna, altamente ativa. Isso varia, esse nome varia. O Friedman e outros autores usam vários nomes para definir essa característica da esclerose múltipla. Esse reconhecimento é muito importante, que são pacientes que abrem um quadro com uma alta carga de lesão e você já tem que começar um tratamento de forma mais agressiva. É muito importante que esses pacientes façam, acho que está vindo, eles façam, não passem por escalonamento e passem logo para uma droga de alta eficácia o mais cedo possível, porque essa janela terapêutica, quanto mais estreita, melhor é o quadro e melhor a evolução. O consenso para essa definição ainda é muito discutido, mas, de fato, você encontra na literatura vários artigos mostrando a importância de definir esses quadros o mais precocemente possível, para que você também ofereça para esse paciente, com uma forma agressiva de uma doença desmelinizante, uma janela terapêutica o menor possível, para que você consiga impactar com um tratamento igualmente agressivo a evolução e a resposta terapêutica, impactando em capacidade a médio e longo prazo. Se nós olharmos as definições dessas formas agressivas da esclerose múltipla, da doença altamente ativa, a gente encontra algumas coisas que nós já sabemos e que essa paciente apresenta, embora ela fosse do sexo feminino, que supostamente tem uma evolução menos desfavorável. Ela era uma mulher jovem, então ela, em relação a características demográficas, ela não preenche nenhuma dessas, mas era uma latino-americana, uma brasileira fora do Brasil. Ela tinha manifestações multifocais importantes, ela teve 2 surtos com intervalo menor de 1 ano entre um e o outro, com manifestações motoras, esfincterianas, com alta carga de lesão, portanto, preenchendo esses critérios demográficos e clínicos. É tão importante essa identificação que a presença de bandas oligoclonais e a presença de níveis de neurofilamentos elevados entraram na classificação das formas agressivas da doença, das formas altamente ativas da doença, e hoje elas são um parâmetro de monitoramento, especialmente do neurofilamento em sangue periférico, para você entender se esse tratamento está, de fato, fazendo efeito, ou se você está diante de um paciente com uma falha terapêutica, embora clinicamente estável. O último trabalho do Instituto Karolinska já inclui o neurofilamento como uma ferramenta importante para o monitoramento desses pacientes. Então, a gente definiu que ela tem uma doença altamente ativa. A doença altamente ativa é essa que tem essas características, e nós temos, hoje mesmo no ambulatório, a gente discutiu um caso de uma paciente há 5 anos sem surto, que são as formas surto-remissão com doenças não ativas. Então, identificar a atividade de doença, a agressividade da doença, faz com que a gente consiga fazer o flipping desse tratamento, trocar essa pirâmide para um tratamento mais agressivo desde o início. No caso dela, a ciclofosfamida surtiu efeito, não foi usada porque ela tinha um diagnóstico de EN, e sim de uma vasculite, e ela passou direto para esse topo da pirâmide com uma droga de alta eficácia. Como é que ela evoluiu em 1 ano e 6 meses de tratamento? Evoluiu muito bem. Ela limpou o seu quadro neurológico, ela tem um EDSS hoje de 1, ela tem uma ressonância com uma melhora extremamente importante em relação às ressonâncias iniciais, e o final usando uma droga de alta eficácia, uma esclerose múltipla altamente agressiva, uma esclerose múltipla altamente ativa.
Vamos para o caso 2. O caso 2 é uma paciente feminina que em 2009 apresentou cefaleia intensa, febre, confusão mental, crise tônico-clônica generalizada e recebeu um diagnóstico de uma encefalite herpética. Um PCR no líquor para HSV2 positivo, e ela foi tratada, é setembro de 2019 mesmo, com a aciclovir durante 22 dias. A ressonância mostrava essas áreas de hipersinal, bem características, envolvendo as estruturas da ínsula e do lobo temporal e do hipocampo. Ela apresentou crises focais e crises tônico-clônicas que foram inteiramente controladas com levetiracetam em monoterapia. Aqui a ressonância mostrando a captação de contraste na região insular, um quadro bastante importante. Em outubro de 2019, ela repetiu essa ressonância, já tinha algum do outro lado, e a lesão posterior começando a aparecer. Ela continuou em tratamento para a sua doença infecciosa e evoluiu de forma relativamente favorável, tendo alta com uma medicação à base de anticonvulsivantes em monoterapia. Muito bem. Fez pulsoterapia, imunoglobulina, plasmaférese, teve alta durante um período, ficou compensada do ponto de vista do seu quadro neurológico, mas logo em seguida ela começou a apresentar oscilação desse quadro de encefalopatia, não com crises epiléticas, mas apresentando e instalando uma síndrome cortical que eu poucas vezes vi na minha vida. Ela apresentou disfasia, dislexia, disgrafia, descalculia, uma síndrome cortical global. Ela é uma mulher muito inteligente e ela tinha um juízo crítico em cima disso, uma função frontal pré-motora bastante eloquente, porque ela se sentia muito desconfortável com o que estava acontecendo com ela. E ela via que ela não conseguia ler, que ela não conseguia escrever, e se pensou na possibilidade dela estar fazendo uma recidiva do quadro infeccioso. Isso aconteceu cerca de um mês depois da alta. A gente repetiu o líquor mostrava um PCR negativo para HSV2, e nós pensamos, então, na possibilidade de uma encefalite autoimune pós-herpética. Ela, então, já apresentava uma ressonância claramente com lesões novas, acometendo os 2 hemisférios cerebrais, não tinha marcador de infecção no líquor, nem no sangue periférico de atividade de doença, e aí veio a possibilidade dela estar desenvolvendo uma encefalite autoimune, e a gente vem vendo casos de encefalite herpética evoluindo com encefalite autoimune, especialmente associada a anticorpo antirreceptor de NMDA. Tem sido visto também com Epstein-Barr, com HB6, com varicela zoster, e geralmente os anticorpos são AMPA, além do NMDA, o anticorpo anti-GABA e uma série é mais comum em crianças, com paratose, em adulto. Você tem manifestações neuropsiquiátricas, ela não teve nenhum movimento involuntário, e aí ficou a dúvida se você direcionava esse painel de anticorpo para 2 ou 3 anticorpos específicos, ou se a gente solicitaria um painel de anticorpo completo. Então, em função do fato de que quase 50% dessas encefalites você não conseguir, quando direciona, e às vezes até sem direcionar, identificar um anticorpo específico, nós então resolvemos fazer um painel no líquor para todos os anticorpos disponíveis e conhecidos. Então, ela fez um painel paraneoplásico, foi toda inventariada para neoplasias, obviamente, para células de Purkinje, para antifisina, para AMPA, para GABA, para VGKC, para CASPR2, para todos os possíveis associados a encefalites. E o resultado foi uma encefalite associada a anti-GAD65, que a gente vê anti-GAD geralmente com síndromes endócrinas, com diabetes associadas a diabetes infanto-juvenil, insulino dependente. Ela não tem nenhum quadro endócrino associado, não tem nenhuma neoplasia,
Então, essa paciente recebeu um diagnóstico de uma encefalite anti-GAD 65, uma encefalite autoimune. Esse diagnóstico é complexo porque existe um alto custo e você não consegue sempre esse painel de anticorpo. Essas encefalites, elas estão associadas a antígenos ou da superfície do neurônio, da superfície celular, ou antígenos intracelulares, e elas impactaram profundamente o diagnóstico diferencial de uma série de doenças, dos estatos epiléticos, das neoplasias, das desordens do movimento, das encefalopatias de uma maneira geral e das doenças que apresentam quadros de acometimento também de substância branca. Acredita-se que sejam de 5 a 8 por 100 mil, mas provavelmente 50% deles são indeterminados, provavelmente esses casos são subdiagnosticados. É mais comum você encontrar quadros paraneoplásicos e o mecanismo seria a ação de antígenos, de fragmentos do tumor atingindo linfonodos, atingindo a circulação e se apresentando nas células do receptor de célula T, nas APCs, e promovendo em células plasmáticas a formação de GABA, de anti-GABA, anti-NMDA, anti-LG1, que são os mais comumente associados aos quadros paraneoplásicos. Mas agora, um mecanismo bastante semelhante vem sendo visto com o vírus, com as encefalites pós-herpéticas. Então, fragmentos desse vírus, assim como os fragmentos dos tumores, podem interferir nas células dendríticas e no transporte desses processos e no reconhecimento desses antígenos nesse receptores de célula T no indivíduo com uma variante genética de suscetibilidade para esse tipo de resposta, você então tem em células B naive uma ativação e a formação de anticorpos plasmáticos que vão então ser identificados especialmente no líquido cefalorraquidiano e que são inúmeros e cada vez mais um número maior é descrito. O anti-GAD 65 é descrito na Steve Person, na ataxia cerebelar, nas epilepsias, especialmente nas epilepsias, nas encefalites límbicas e agora a gente está descrevendo numa encefalopatia subaguda disseminada. Geralmente a disfunção é do sistema GABAérgico. Nós temos então pessoas que competentemente conseguem redefinir esses fenômenos inflamatórios, promovendo uma resolução dessa resposta imunomediada por um gatilho viral ou por qualquer outro patógeno, e aí isso vai interferir na sinapse imunológica e na sinapse dos neurônios, nas sinapses tripartides, provocando então uma disfunção neurológica que varia dependendo de onde ela acontece, e você também tem as pessoas que perpetuam esse fenômeno inflamatório, imunomediado, autoimune, e isso provavelmente está associado a gatilhos que nem sempre nós conhecemos. Então, assim, essa paciente do anti-GAD, ela tinha as crises epiléticas, mas ela não fez uma encefalite límbica. É uma paciente que não tem alteração de comportamento, está limpando o quadro da síndrome cortical dela, e ela vem sendo tratada com imunoterapia, imunoglobulina venosa, em cursos de pulso, e também fez plasmaférese durante a fase mais aguda da doença. Então, esse é o início, em outubro de 2019, 6 meses depois, ela já fazendo uma área de encefalomalácia, principalmente nas regiões hipocampais, as estruturas hipocampais são as que mais sofrem com isso. Aqui nós vemos a evolução desse quadro, já evoluindo com uma área de perda neuronal importante. E nós, quando fizemos o modelo animal do Zika vírus, um trabalho nosso que saiu na Nature Communication, nós vimos que o Zika também tem tropismo pelo hipocampo, pelas estruturas das camadas CA1, CA2, CA3, então esses vírus têm tropismo por essas estruturas, e aí você tem o tratamento que é proposto pelo Dalmal, que envolve a imunoterapia, não é um tratamento com fase 3, não é um tratamento associado a estudos duplo cegos randomizados, mas é o tratamento que nós temos que oferecer na suspeita, e aí nesse caso, na confirmação de uma encefalite autoimune mediada por anticorpos.
Se nós olhamos esse painel de encefalites autoimunes, nós vemos vários acometimentos de substância branca, e nós vemos agora a formação, a inclusão de doenças mediadas por anticorpo, com anticorpo anti-MOG, nos pacientes com encefalomielite aguda disseminada. Nos vírus emergentes, esse é um novo desafio. Então, a gente teve esse desafio com Zika, com dengue, com chikungunya, e agora o coronavírus. Esse foi o primeiro caso, em março desse ano, que o paciente apresentou uma encefalopatia com o líquor apresentando PCR positivo para COVID, mas negativo no SWAB, um paciente de 56 anos, que a imunoterapia ele melhorou muito bem. E hoje nós conhecemos de forma muito melhor a cascata imunológica de citocinas que acontece em determinados pacientes e que é responsável não só pelas alterações pulmonares muito graves, mas pela doença sistêmica, inflamatória, imunomediada associada à COVID em pacientes geneticamente suscetíveis e, claramente, em pacientes onde você tem uma resposta imune saudável, onde você combate esse vírus, onde você tem uma resposta de células TCD8, de linfócitos T, o antígeno viral, a participação do vírus, você consegue debelar essa infecção e, por isso, só 80% dos indivíduos vão ser sintomáticos e, por isso, você vai ter um número menor ainda com pacientes mais graves, provavelmente por uma doença inflamatória, cuja fisiopatogenia não é sistêmica, envolve todos os órgãos, especialmente os pulmões, mas envolve todos os órgãos. Então, aqui, para terminar, o caso de por COVID, mostrando, nós vimos anteriormente áreas de alteração de substância branca por outros tipos de encefalite, como encefalite pós-herpética, como encefalite associada a anti-GAD65, e aqui a gente está vendo um quadro de encefalite acometendo especialmente as estruturas hipocampais e o lobo temporal, num paciente que evoluiu com status epiléticos, com líquor, com SWAB negativo, com líquor com hipertensão, com pleocitose, com PCR positivo e com alterações pulmonares vistas depois com imagem de vidro fosco. E esse paciente, isso faz com que a gente tenha que investigar como diagnóstico diferencial a COVID nas manifestações neurológicas, mas também investigar o pulmão. Então, voltando e terminando o espectro dessas doenças, que espectro é esse? Que espectro a gente está vendo? A gente tem hoje uma série de manifestações que provavelmente não tem uma patogenia definida por um diagnóstico diferencial que não é feito adequadamente. Nós temos agora as síndromes anti-MOG associadas a anticorpo, além da neuromielite óptica, que também. Nós temos vários anticorpos que não são conhecidos. Temos as manifestações atípicas associadas às encefalites autoimunes acometendo a substância branca e esclerose múltipla e doenças relacionadas. Hoje é um pool de condições de um espectro que vai muito além dessa doença inflamatória que nós definíamos tão bem, mas cujo diagnóstico diferencial hoje demanda uma série de patógenos e uma série de anticorpos que precisam fazer parte da rotina de investigação. Então, para terminar, essa forma agressiva é um desafio no diagnóstico e ela é extremamente complexa. As encefalites autoimunes hoje, de fato, representam mais um novo desafio numa categoria de doenças que podem ocorrer sem nenhuma neoplasia. Para cada fenótipo clínico, existe uma manifestação que parece estar associada a um determinado anticorpo, mas a quantidade de anticorpos ainda não descritos e a quantidade de casos que você não tem um fenótipo clínico específico associado a um anticorpo, como esse novo associado ao anti-GAD65, faz com que esse painel seja cada vez mais necessário. Então, esse diagnóstico é extremamente importante porque esses pacientes vão depender de tratamentos muito específicos, muito personalizados e monitorados ao longo da sua vida, assim sendo importante implantar a investigação genética e imunológica. Gatilhos infecciosos vieram para ficar, fazem parte do nosso diagnóstico diferencial e incluem cada vez mais não só as arboviroses, mas também a COVID-19. E investimento em pesquisa
é fundamental. Nós temos uma série de agências de fomentos que nos ajudam, que contribuem para esse trabalho, e um grupo extraordinário que a Fabrícia, como líder desse grupo, na pesquisa de área básica, vai falar em seguida sobre o que nós temos encontrado em termos de vias moleculares que são muito semelhantes entre essas viroses e esses quadros imunomediados e desmelinizantes. Obrigado. Excelente, Sonisa. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Excelente. Eu acho que é realmente intrigante, porque nós temos que ter em mente a possibilidade do trigger de todas essas condições relacionadas a uma possibilidade viral. Quer dizer, o elemento antigênico propiciando toda uma resposta imune e que essa resposta imune acaba desenvolvendo síndromes clínicas que você muito bem as apresentou. Ou seja, é um desafio para o diagnóstico. Muitas vezes o colega não entende, não consegue rotular ou joga aquilo num saco único. Mas nós precisamos ver que cada caso é um caso e lembrar sempre da possibilidade dessas viroses que nós temos aí e que você agora passeou por elas devem ser pensadas, não tenho a menor dúvida. E particularmente... Não é uma relação de causa e efeito. Não. É isso que, assim, você está dizendo que esse vírus provoca... Não é isso. Não. É a mudança, ou por mimetismo molecular, ou por um gatilho num hospedeiro com uma variante ou variantes poligênicas. É muito complexo, mas, de fato, essa resposta imune ela muda quando você tem um patógeno encontrando o seu sistema imunológico. É aquela velha história de você encontrar, de repente, um espaço propício, um terreno propício que a imunogenética acaba favorecendo, infelizmente, algumas pessoas a desenvolverem essas encefalites, por exemplo. E ninguém melhor para falar sobre o assunto do que a Fabrícia. A Fabrícia vai nos falar das variantes genéticas no curso clínico da esclerose múltipla, ou seja, chamando a atenção desse espectro, o que, do ponto de vista genético, nós temos aí. Isso sempre me intrigou e intriga todos nós clínicos, a questão de, há uma predisposição a vida toda, desde que eu usava calça curta, eu vi meus professores dizendo, o locus minoris resistência, é uma predisposição a. Ou seja, na verdade, o nosso perfil imunogenético ele é fundamental em toda essa constelação, em todo esse processo. Né? Tem gente que faz gripe um dia só e tem gente que fica um mês gripado intensamente. Ou seja, essa resposta imunológica, imunogenética, vamos lá, Fabrício, eu quero aprender bastante agora contigo. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Estamos. Só um instante. Boa noite. Gostaria de agradecer a oportunidade. Vou falar um pouquinho do que a gente tem encontrado no laboratório, né? E começando com a professora Sonisa, eu decidi mostrar um caso clínico que faz todo um estudo do estado da arte dessas manifestações neurológicas pós infecções virais, que a gente conseguiu estudar ele desde do perfil genético, imunológico, até predições de bioinformática, etc. Então, para relembrar, a esclerose múltipla, ela não é uma doença de herança mendeliana. Não é um gene alterado que causa a doença. Ela é uma doença de herança complexa. O que significa isso? Eu tenho indivíduos geneticamente suscetíveis, temos uma série de variantes relacionadas com a doença, associados a gatilhos ambientais, seja vírus, a dieta, a dosagem de vitamina D. Hoje, nós sabemos que até o tabaco influencia bastante a suscetibilidade à esclerose múltipla e os mecanismos de regulação da expressão gênica, que a gente conhece como mecanismos epigenéticos. Então, a patofisiologia da esclerose múltipla depende desses três contextos.
O estudo da genética da esclerose múltipla, ela vem evoluindo de acordo com a evolução do que a gente conhece como preditores de clínica, né? Vocês conhecem muito melhor do que eu, o diagnóstico clínico, ele evoluiu ao longo do tempo, e o conhecimento da genética da esclerose múltipla também evoluiu. Os primeiros estudos eram com estudos de gêmeos, depois estudos de trios. Hoje, nós temos grandes estudos utilizando ferramentas mais robustas de análise, do tipo exoma, sequenciamento de nova geração de genomas completos. E hoje, atualmente, nós temos 200 variantes não HLA relacionadas, né, que podem estar influenciando a doença, ao desenvolvimento da esclerose múltipla. Destas 200 variantes, poucas são de uso mesmo na clínica, poucas têm validade clínica predita. E hoje a gente conhece muito de todos os mecanismos epigenéticos que está relacionado a toda essa regulação gênica. Dos marcadores genéticos de valor clínico, existe um único que pode ser utilizado, que é essa variante no gene no receptor de nucleolina. Essa variante ela é patogênica para a esclerose múltipla. No entanto, até hoje, só foi identificada no Canadá. Vários outros estudos já foram feitos no sentido de tentar identificar essa variante em outras populações, mas aparentemente ela tem um efeito fundador importante e só foi identificada até o momento lá no Canadá. Essa outra variante, ela não prediz diagnóstico, mas curso da doença. Então, ela é patogênica para o indivíduo desenvolver a doença progressiva. Quem tem essa variante é um paciente que vai iniciar o quadro clínico como primariamente progressiva. Todas as outras variantes que passaram nesses algoritmos de validação clínica, elas não podem ser utilizadas na clínica ainda. São variantes que a gente tem estudado, a gente tenta validar, mas elas não podem ser usadas no dia a dia do consultório. Como, por exemplo, o HLA-DRB1, 1501, ele é fator de risco, mas isso não significa que o indivíduo que tiver essa variante vai ter a doença, né? Ele é considerado um fator de risco para a esclerose múltipla. Nesse sentido, essa paciente, ela é da professora Sonisa, ela é acompanhada pela professora Sonisa. Em 2012, ela foi diagnosticada com esclerose múltipla do tipo recorrente remitente e desde aquele momento, ela vinha sendo tratada com interferon beta 1A. Em 2015, a paciente, ela tem um quadro grave, né? E a imagem, ela tem essa imagem bem sugestiva de um ADEN. Só que naquele momento, 2015, ainda não se sabia, a gente estava no início da epidemia, do surto de Zika, chikungunya aqui no Brasil, mas não se sabia ainda ao certo a relação das manifestações neurológicas desmielinizantes ou outras em relação à Zika, por exemplo. Nesse momento, como critério de diagnóstico, é feito todo um screening de várias agentes patogênicos, bacterianos, fúngicos e até virais, e foi feita uma triagem para Zika, chikungunya e dengue. Essa paciente, inclusive, é a nossa paciente index, que a gente fez a primeira análise de Zika, e foi tão bem estudada, tão bem avaliada, que a gente conseguiu correlacionar o desenvolvimento do ADEN após a infecção por Zika, porque nós conseguimos identificar a sorologia positiva para Zika, a PCR positivo no tecido da biópsia cerebral, que ela também foi feita uma biópsia. Nas amostras histoquímicas da biópsia, nós encontramos um infiltrado, tá pequenininho aqui, mas acho que vocês já devem conhecer esse caso, um infiltrado de células inflamatórias, bem como observamos a marcação para antígenos virais do Zika. E o que era bem surpreendente nessa paciente é que, a partir de avaliação de imunofluorescência, para réplica com sonda, que
marcava replicação viral, a gente conseguia observar que no tecido cerebral o Zika continuava se replicando. Então, nesse momento aqui, a gente conseguiu entender que existia, sim, um neurotropismo e que o vírus ele podia ser um gatilho para essa manifestação desmielinizante, que também ela é bem semelhante ao que acontece no curso da esclerose múltipla. A paciente ela foi tratada de acordo com os critérios daquele momento. Ela teve uma imagem, recuperação quase total da imagem, né? Em 2017, em acompanhamento, ela continuava com interferon beta, voltou para a EDSS-1. A gente consegue perceber que tem uma imagem diferente da época do ADEM pós-Zika, mas em 2018, ela começou a apresentar manifestações relacionadas com um novo surto, lesão nova na ressonância com realce e contraste, e agora ela tinha um EDSS-3, mostrando então uma possível falha terapêutica ao interferon beta-1A. Nesse momento aqui, antes desse surto, nós coletamos a amostra sanguínea dessa paciente. O que é que nós observamos? Então, nesse momento, a gente tentou fazer um estudo mais profundo dessa paciente. E lembrando que em pacientes geneticamente susceptíveis, algum gatilho viral e a regulação epigenética pode, sim, estar relacionado com o curso clínico da doença, nós conseguimos identificar variantes genéticas relacionadas ao aumento da resposta inflamatória. E aqui, na dosagem de moduladores inflamatórios no sangue periférico, em um momento que ela não estava em surto, nós conseguimos observar que a paciente ela tem a dosagem de citocinas pró-inflamatórias mais elevadas do que pacientes controles e até o nível um pouco maior do que os pacientes que estão em surto. A gente vê aqui em interleucina 17, um pouco maior do que esse grupo de pacientes que estava em surto, interferon gama, também maior do que esse grupo de pacientes que estava em surto. Ao passo que, de forma surpreendente, a gente identificou que essa paciente quase não tinha TNF-alfa dosável no sangue periférico. E o que acontece? Na análise genética dela, nós identificamos que ela tinha essas duas variantes que estão relacionadas com a indução de um receptor solúvel que é antagonista do TNF-alfa. Então, ela tem esse receptor mais expresso no sangue periférico que complexa com o TNF-alfa precipita, então a gente não consegue dosar de forma adequada o TNF-alfa dela. Mas o perfil imunológico dela era aparentemente de um indivíduo que tem, de fato, mesmo em tratamento, fora de surto nesse momento, ela tinha uma resposta inflamatória bem maior do que os pacientes saudáveis. Adicionalmente, o que nós encontramos? Várias variantes genéticas relacionadas com falha terapêutica ao interferon, ao tratamento com interferon. Então, após a avaliação de todo o perfil genético dela, nós conseguimos identificar que essa paciente, além de ter uma resposta inflamatória uma resposta inflamatória maior do que outros pacientes, do que indivíduos controles, ela tem variantes que induzem, estão relacionadas com a falha terapêutica interna, justificando todo o curso clínico que nós vimos anteriormente. E quando a gente se pergunta em relação ao Zika, por que o Zika pode levar esse gatilho, né, o desenvolvimento dessa ADEN nessa paciente? Nessa avaliação, nós fizemos a comparação com outros pacientes que nós tínhamos no laboratório, né? Nós tínhamos sequenciado um paciente que também tinha ADEN pós-chikungunya e um espectro semelhante à neuromielite óptica pós-chikungunya. Fizemos o sequenciamento desse painel, que nós chamamos de painel de neuroinflamação, que avalia 200 variantes
relacionadas com resposta imune, com estresse oxidativo, com neurodegeneração nesses pacientes. E o que nós identificamos? Que esses 3 pacientes têm 75 variantes em comum. Dessas 75, nos chamou muita atenção que eles têm essa variante no receptor de Toll-like R3. Para quem não lembra, o Toll-like R3 é o receptor para vírus de RNA. Zika, chikungunya, SARS-CoV-2. O vírus ele entra na célula e começa a induzir toda a cascata de ativação imune a partir da complexação com esse receptor. E já foi visto em trabalhos anteriores que essa variante está relacionada à agressividade ao chikungunya, né, que também é um vírus de RNA, uma vez que o vírus ele consegue penetrar mais rapidamente, mais facilmente dentro da célula e não tem tanta atividade dos anticorpos neutralizantes ao chikungunya. Então, relacionando essa variante a uma maior severidade da doença. Então, se isso acontece em chikungunya, que também é um vírus de RNA, certamente acontece com Zika esse mesmo tipo de resposta. Além disso, nós encontramos várias variantes relacionadas à resposta inflamatória, destas que já foram descritas na literatura como associada ao fenótipo de doenças desmielinizantes. E, curiosamente, aqui, só para destacar, o que difere esse paciente aqui, que tem esse espectro de NMO, com esses pacientes de ADEN? Esse paciente aqui, nós conseguimos identificar variantes genéticas que já estão descritas na literatura como associadas à susceptibilidade a NMSO. A NMO. Então, mostrando que também existe uma assinatura molecular para que esses pacientes tenham essas manifestações tão semelhantes a essas doenças autoimunes. Então, a gente já viu que as variantes genéticas podem sim estar associadas a essas respostas diferentes, porque muitos indivíduos eles tiveram Zika, chikungunya, mas não desenvolveram sequer manifestações. Alguns foram assintomáticos, outros tiveram as manifestações comuns às doenças, mas uma pequena parcela desenvolveram essas manifestações graves e alguns manifestações neurológicas. Então, a gente consegue identificar variantes genéticas que estão relacionadas a essas manifestações neurológicas. Só que esses indivíduos geneticamente suscetíveis, a gente tem que entender como é que acontece esse gatilho viral, como é que esse gatilho ambiental. Lembrando naquele complexo, na interação entre uma doença de herança complexa, a gente vê que o ambiente ele é muito importante. Recentemente, esse grupo ele fez um experimento bem interessante. Indivíduos saudáveis, né, doaram suas células polimorfonucleares. Foi feita a infecção pelo vírus do Zika nos pacientes, a infecção por 24 horas e 72 horas. Após isso, foi feito o sequenciamento de todo o RNA, que a gente chama RNA-seq, para avaliar toda a mudança da expressão gênica daquela condição após a infecção. E o que foi que observaram? Nessa condição experimental, existia tanto em 24 horas de infecção, como em 72 horas de infecção, uma assinatura molecular para a esclerose múltipla. Então, existia uma série de genes diferencialmente expressos que estavam relacionados já na literatura como relacionados com a doença, com a fisiopatologia da esclerose múltipla. Nesse sentido, nós fizemos, para tentar entender melhor como que o ambiente ele pode nos auxiliar nesse entendimento ao gatilho para essas manifestações desmielinizantes, nós fizemos algumas análises utilizando bioinformática, fizemos um banco de dados com sequências antigênicas de vários antígenos
do Zika vírus e vários autoantígenos já relatados na literatura da esclerose múltipla. E nesse banco de dados, fizemos algumas análises de predição de identidade, tanto na forma linear, que é apenas a sequência aqui, ó, como vocês podem ver, como a forma 3D. O que nós observamos foi que a proteína, o autoantígeno PLP, tem alta identidade com o antígeno NS5 do Zika vírus. Né? Aqui, a gente encontrou mais de 85% de identidade, que é um valor muito alto. Quando nós fizemos a análise em 3D, porque essa formação primária aqui não necessariamente quer dizer que ela tem a mesma estrutura da proteína no nosso organismo. Quando a gente fez a estrutura 3D, a estrutura ela era praticamente complementar e as análises intermoleculares mostravam que existiam forças intermoleculares bem semelhantes. E o mais curioso é que a NS5 é o antígeno mais conservado entre os flavivírus. Então, a gente precisa fazer retornar o conhecimento a respeito dos flavivírus. Existem casos de dengue e manifestações neurológicas do tipo ADEN. Existem casos de encefalite do Nilo Ocidental. Então, certamente, todas as manifestações desmielinizantes podem estar relacionadas a essa autoidentidade do NS5 com o PLP. Mas será que só as variantes genéticas e o ambiente explicam todas essas manifestações, todo esse espectro de manifestações e dessas infecções virais? A gente sabe que a epigenética ela também faz parte daquele complexo de conhecimento da herança genética da esclerose múltipla, e a epigenética ela é essencial para a ativação da tolerância. A gente sabe que existe uma memória epigenética relacionada à quantidade de vezes que a célula T ela vai ser apresentada a um certo antígeno. Então, lembrando de imunologia básica, toda célula T, ela reconhece um autoantígeno. É importante que ela reconheça um autoantígeno lá no início da formação, do desenvolvimento da célula T para a indução da tolerância. Ela não pode reconhecer a célula T de forma muito ávida, de forma muito forte. Desculpa, não pode reconhecer o autoantígeno de forma muito forte. Ela tem que reconhecer para entrar no estado de maturação, mas não pode reconhecer tão bem. Só que naquele primeiro momento que ela teve esse reconhecimento, né, que leva um bom tempo, de 1 a 2 dias, ela começou a induzir o que a gente chama de memória epigenética. E ao longo dos anos, se o indivíduo for sendo apresentado aqueles autoantígenos ou antígenos muito semelhantes a um autoantígeno que inicialmente ele foi apresentado, eu já tenho o quê? Uma memória epigenética na minha região gênica, que agora é muito mais fácil de induzir a expressão gênica e induzir a quebra da tolerância. Então, eu tenho um indivíduo que essa memória, e agora o Zika, por exemplo, ele pode estar os antígenos do Zika, por exemplo, podem ser capazes de induzir rapidamente essa indução aqui da expressão gênica via essa memória de tolerância e quebrar todo aquele mecanismo de intolerância gênica e induzir uma resposta que é semelhante a uma resposta autoimune. Nesse sentido, o que nós fizemos? Nós tentamos avaliar essas semelhanças e tentar identificar se existia um perfil de indução da memória epigenética em relação ao que era expresso durante a infecção por Zika vírus e durante a esclerose múltipla. Nós fizemos um trabalho em sílico, só utilizando bancos de dados. Nós baixamos todos os genes diferencialmente expressos de um banco de dados de esclerose múltipla, que avaliaram 123 pacientes EMRR, comparando a 41 saudáveis, e um banco de dados
de um trabalho na fase aguda de Zika, de 3 pacientes comparando a 5 saudáveis. Aqui, cada lista de genes diferencialmente expressos, eu vou ter se ele é up ou down regulado, se ele tem um aumento da expressão ou uma diminuição da expressão. Essas listas a gente submeteu uma série de software de análise bioinformática para entender como que esses genes interagiam e quais eram as vias moleculares que estavam relacionadas a cada uma dessas listas. Só para exemplificar, a rede de proteína, de interação proteína-proteína da esclerose múltipla, ela nos deu essa quantidade de interação entre proteínas. E é importante notar que, além da interação, eu preciso entender quão forte é essa interação. Será que essa proteína que faz essas 1, 2, 3, 4, 5 interações, ela é mais importante do que essa que só faz 2? Então, quando a gente faz as análises de interação proteína em proteína, são métricas matemáticas que me dão essa importância de interação. De uma forma geral, nós identificamos nessas listas diferencialmente expressas que, entre as listas reguladas positivamente, nós tínhamos 27 genes em comum entre as listas de esclerose múltipla e Zika, e 91 genes em comum entre esclerose múltipla e Zika que eram regulados negativamente. Então, a gente começou a tentar entender mais profundamente o que isso queria dizer. Nessas métricas de centralidade, que a gente fala, avalia quão importante é cada interação, nós observamos que JAN, CCL8 e FOS são as proteínas mais importantes na rede de esclerose múltipla. Elas não só interagem muito com outras proteínas, mas como elas ligam vias. E na rede Zika, curiosamente, JAN, CCL8 e FOS também são uma das proteínas mais importantes. Estão entre as top 50 mais importantes dessa rede. E o que são essas proteínas? Elas fazem parte da via de sinalização da AP1. A AP1 é uma via extremamente importante para a inflamação, para o desenvolvimento e diferenciação das células T e para a sobrevivência da célula. Essa via ela é composta por diversas proteínas, né, que se dimerizam e se complexam nas regiões promotoras para induzir a transcrição de um gene específico. Só que FOS e JAN são as mais importantes. São as que estão presentes na maioria das atividades celulares e são as que são mais recrutadas. E quem é esse JAN e FOS? São as top 50 proteínas mais importantes, tanto na rede de esclerose múltipla, quanto na rede de Zika. Quando a gente vai ver na literatura, a sinalização da AP1 ela é importantíssima para os mecanismos de memória epigenética. Se a gente tem a quebra da tolerância, né? Se eu tenho a indução de uma resposta autoimune, eu não tenho. Eu tenho o AP1, a via de sinalização AP1 sendo fortemente sinalizada. Se eu tenho tolerância, eu tenho a via da AP1 fracamente sinalizada. Então, o que é que a gente viu? A gente viu que o indivíduo é geneticamente susceptível. Existe um autoantígeno que tem uma autoidentidade com um antígeno viral. E as vias expressas, né, diferencialmente expressas, tanto em Zika como em esclerose múltipla, levam a uma importante via, que é a via da AP1, que está diretamente relacionada com essa quebra da tolerância, vinculada a essa memória epigenética. Então, a gente consegue compreender o que de fato acontece com esses pacientes, né? Esse grupo de pacientes que desenvolve manifestações desmielinizantes pós infecções virais. Além disso, o que nas análises de ontologia gênica, que é para entender quais
vias são reguladas nessa interação, a gente conseguiu observar que existe um enriquecimento de vias relacionadas com estresse oxidativo, tanto na rede de esclerose múltipla quanto na rede de Zika. E o estresse oxidativo, o aumento de ROS, o aumento de sinalização dessas proteínas relacionadas ao estresse oxidativo é uma assinatura que ativa a sinalização de AP1. Então, o que é que a gente consegue concluir? Aqui é um modelo em construção de um dos nossos alunos de doutorado, que a gente consegue concluir que tanto esclerose múltipla como Zika, via gatilhos, né, diferentes, esclerose múltipla, seja a apresentação do autoantígeno, a ativação do TCR, toda a maquinaria de sinalização celular, induz a ativação de estresse oxidativo na célula. Zika, também via ligação com receptores específicos, estimulação da resposta imune, um desbalanço no equilíbrio anti-redox, também induz o estresse oxidativo. Essas vias são capazes, essa via de estresse oxidativo é capaz de ativar a AP1 e induzir, então, todo esse mecanismo relacionado a através dessa ativação de memória epigenética, uma desmielinização. Então, como mensagem final, a gente acredita que esse gatilho viral e a memória epigenética em um indivíduo geneticamente susceptível pode sim explicar o desenvolvimento das manifestações desmielinizantes pós-infecções virais. Aqui eu coloquei infecções virais porque a gente viu claramente que esse NS5, ele, no nosso caso, no nosso estudo, ele é conservado entre outros flavivírus. E a gente viu também que Toll-like receptor 3, por exemplo, está tendo até correlação com a gravidade da Covid-19 agora. Então, eles vão compartilhar mecanismos genéticos, epigenéticos, ambientais comuns, mas cada um certamente vai ter a sua via mais enriquecida, que é o que a gente fala, que é a sua via mais ativada. Então, esse é o nosso grupo, com as fotos atualizadas. Nosso grupo, ele tem evoluído, né, professora Sonisa? Entra e sai aluno, mas eu acho que a gente conseguiu contemplar todo mundo aqui. O grupo do professor Jorge, que dá apoio, a professora Sonisa na bancada, porque ela não só manda os alunos irem para a bancada, mas como ela vai para dar exemplo. E a gente aqui fazendo o nosso trabalho. Tá ótimo esse painel, Fabrícia, muito bom, muito bom. Eu gostei de ver você segurando a pipeta, ouviu, Sonisa? Eu trabalho, olha só, a gente trabalha muito, Oswaldo. Muito jeito, muita intimidade, não. Mas, olha... Eu preciso falar que na extração de DNA, a professora Sonisa foi uma das melhores mãos, tá? Isso mesmo, Fabrícia. A quantificação dele no qubit, o meu era o mais puro, tá? Todos. Mas, olha, Fabrícia, foi muito boa a sua apresentação e talvez algum dos colegas que não estejam acostumados com essa linguagem, né? Mas é importante cada vez mais a gente falar termos como assinatura molecular e assim por diante. Particularmente, quer dizer, o neurologista que tem um espectro muito amplo, né, do conhecimento médico, né, como clínico, como bases moleculares, fisiologia, neurofisiologia, etc., eu acho que cada vez mais nós devemos ter uma visão geral para poder entender esses mecanismos. E você deu um passeio mostrando claramente que, por exemplo, um TOL-LR3 provavelmente vai ser onde se direciona para uma série de situações em que tornam um fator preditivo, torna um fator preditivo, dizer assim, olha, é possível que esse camarada aí venha desenvolver uma manifestação desmielinizante ou inflamatória, um espectro que, como a Sonisa mostrou lá no início, vai ser muito variável do ponto de vista clínico. Então, esse conhecimento hoje não pode nos faltar. Nos faltar, inclusive, até mesmo no início do tratamento, né? Como no caso, aquele caso em que começou com interferon
e, de repente, mudou o paradigma, porque sabemos que, agora, pelo que você nos ensinou, tá, que essa grande queda de TNA-alfa, tá, ou seja, aumentando a resposta inflamatória, faz com que a gente tenha que ser um pouquinho mais agressivo mais adiante, diante desses pacientes. Então, o valor... Eu queria fazer uma observação, Oswaldo. Essa paciente que foi apresentada, que a Fabrícia mostrou, era uma paciente que ela vinha de um outro serviço usando interfero. A gente praticamente não usa mais interfero, não usa, né? Praticamente não usa. Ela vinha há 3 anos de um outro serviço usando interfero, quando ela fez o ADEM. E depois do ADEM, eu discuti esse caso e a gente teve muito medo de começar uma droga imunossupressora, uma droga... E assim, partindo do princípio que ela, num primeiro momento, a timeline dela, ela respondeu e ela fez o ADEM com Zika. Perfeito. Será que ela não continuaria respondendo a interferon com menos risco, já que esse vírus, a gente sabe que podia estar fazendo replicação, se fizesse um anticorpo monoclonal, enfim. Mas aí mesmo, logo depois, ela fez falha terapêutica, ela agora está com uma droga de alta eficácia, mesmo com o coração apertado. Mas, enfim, ela é bem... como a gente tem que personalizar esse tratamento. Né? Sim. Depois dessas 2 brilhantes apresentações, para situar o problema, vamos ao lado melhor, que é do bate-papo. Então, eu convido a todos os colegas que estão participando, no momento somos 38, tá? Que interajam. Eu acho que o Rio de Janeiro dá um exemplo do desenvolvimento do conhecimento e contribuição ao conhecimento científico, como o Brasil como um todo deu na época do Zika, e agora nós estamos dando nessa fase do SARS-CoV-2. Quer dizer, não adianta fazer só relatos de casos, tem que trazer um insight do que há de novo e o que a gente pode fazer pelo nosso paciente. Então, vamos começar pela professora Maria Lúcia. A professora Maria Lúcia, mais uma vez eu agradeço a Maria Lúcia, como a Sonise, a Fabrícia também, como o Carlos Otávio, sempre colaboram com o nosso Clube do Nervo. Quer dizer, o Clube do Nervo é um bate-papo com interesse do desenvolvimento científico aqui no nosso estado, é mais uma das nossas atribuições, né? E sob os auspícios também, não só, e aproveito para agradecer agora ao Reddor, ao Copstar, por nos oferecer toda essa plataforma e a gravação também desse evento, que vai poder ser disponibilizado, creio, a partir de amanhã, e, ao mesmo tempo, chamar a atenção de que sem a participação, sem a interação nossa, não há razão para a história do Clube do Nervo. Ele foi criado para isso. Então, vamos ter um debate bom e vamos começar, então, pela Maria Lúcia, que é professora titular do curso de pós-graduação em Neurologia da Pontifícia Universidade Católica, um curso de referência de vários anos, que, particularmente, vários os fizeram, inclusive eu. Maria... Obrigada, Oswaldo, pelo convite. Parabéns, Sonise e Fabrícia. Vocês são um exemplo de excelência, né, em pesquisa e trouxeram 3 casos extremamente interessantes, que só nos fazem atormentar, porque nós vivemos uma época de muita ansiedade na investigação desses pacientes com fenótipos tão diferentes, né, para uma mesma doença, quando conseguimos chegar ao diagnóstico final. Então, o primeiro caso, um caso que veio com diagnóstico de vasculite, se transforma num caso de esclerose múltipla. O segundo caso, com uma suspeita de uma encefalite herpética, que depois se torna uma encefalite autoimune, anti-GAD, né, 65. E o terceiro caso da Fabrícia, uma paciente que vinha bem no seu interferon, tranquila, respondendo, e de repente, com um gatilho importante ambiental, ela faz um quadro completamente diferente, né? E o que a gente vê é o que vocês colocaram, a genética está cada vez mais presente, né? Eu acho que vai orientar muito a gente no diagnóstico final desses pacientes, como conduzir não só a investigação diagnóstica, como o tratamento também, né? E só que, infelizmente, ainda nós estamos numa época que essa avaliação genética ainda é muito limitada, né? A gente não tem
uma gama grande de possibilidades para que todos os nossos pacientes possam ser submetidos a essa investigação, que é ainda muito onerosa, para que a gente possa conduzir melhor, né? Então, eu queria só parabenizar, e ficam muitas dúvidas, né, de todos esses casos. É importante a gente estar sempre questionando, acho que a gente tem que estar sempre atenta, não só à apresentação clínica, à evolução desses pacientes, para que a gente possa fechar melhor um diagnóstico mais específico, né? E não ficar acomodado numa situação. Eu acho que todo esse painel genético vai ajudar bastante. A gente está num momento que a gente tem contato com vírus diferentes, que agem de maneiras diferentes, né? Que vão criar gatilhos diferentes em indivíduos especiais. Então, isso é muito importante que a gente tenha essa visão. Eu acho que isso vocês disseram para a gente, né? A importância de ter essa visão mais ampla e olhar o paciente como indivíduo e procurar buscar dentro dele quais as características específicas para que a gente possa melhor tratá-los. Então, de parabéns. Acho que era isso que eu queria colocar. Muito bem, Maria Lúcia. Eu estava aqui ouvindo você falar e reverberou quando da apresentação, tanto da Sonisa como da Fabrícia, que é tanta informação, de repente, um indivíduo, a complexidade e os parâmetros são tantos, e as variáveis são tamanhas, cada vez mais a gente tem que fazer o concurso da inteligência artificial a nos auxiliar. Quando a Fabrícia mostrou aquele... Como é que chama aquele negócio? Está cheio de proteína, tem 2 aqui, 3 ali, a importância. Como é que chama aquele negócio? Rede de interação proteína-proteína. Então, rede de interação proteína-proteína. Extremamente romântico, né? Rede de interação. E, na verdade, é isso. Quer dizer, é uma circuitaria de proteínas em que algumas prevalecem nesse circuito. Essa é que é a realidade. Ou seja, nós temos uma expressão genética em que essa rede genética acaba tendo bordados maior, uma homenagem à Fabrícia, essa linguagem alagoana, de Alagoas, né? Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, então, com essa linguagem do Rio Grande do Norte, em que ela nos ofereceu essa circuitaria. Eu achei assim, e acho bonito quando vejo esse tipo de gráfico, né, de distribuição dessas proteínas. Mas outro colega também que tem um interesse grande nesse segmento e que tem me dado um suporte muito grande nos estudos do líquido cefalorraquiano, Carlos Otávio Brandão, do NeuroLife, ele vai tecer comentários sobre as apresentações. E aí, Carlos Otávio, você acha que a coisa vai por aí mesmo? Como é que a gente pode... Será que daqui a pouco... Eu vou contar uma brincadeira para vocês. Alguns anos atrás, um simpósio, não vou dizer qual estado, nem qual foi a capital, mas tinha uma moça muito bonita, com um vestido lilás e com um decote profundo e aquele seio avantajado. Então ela chegou, era uma bióloga, ouviu, Fabrícia? Então ela virou... Farmacêutica. Não, essa era bióloga, eu sei que você é farmacêutico, mas ela vira e diz assim para os neurologistas: não se preocupem mais, porque daqui a pouco a gente tira um líquor, ou uma alíquota de líquor, ou a alíquota de sangue, e a gente dá o diagnóstico de qualquer doença para vocês. Eu aqui fiquei intrigado com aquela história, né? Eu até brinquei com ela, né? Apesar de toda a beleza, era um sábado de manhã, da beleza da moça, também não podemos ver o mundo assim tão colorido. A gente tem que ver a coisa com o pé no chão, como nós vimos agora com a Sonisa e com a Fabrícia. E aí, Carlos Otávio, você acha que dá para ver alguma coisa colorida nisso aí, ou a gente tem que continuar com o pé no chão? Bom, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de aprender mais um pouquinho, né? Está sempre aprendendo aqui toda semana. É um desafio, realmente, assim, quando eu olho esses 4, 5 meses aí que a gente ficou vendo os casos e tentando compreender, né, o que estava acontecendo com cada paciente, né?
Aí eu indo um pouco para o Covid, né? E tentando levar um link para os casos, né? Assim, a sensação que dá é que o Covid veio trazer um modelo de reflexão ampla, né? Porque ele não poupou gênero, não poupou idade, não poupou classe social, não poupou... E a gente viu diferentes espectros de manifestações, desde sistêmicas até algumas parainfecciosas, né? E a gente ainda está tentando entender isso aí. Eu acho que a gente vai compreender pelo menos o fenômeno, né, que aconteceu. A gente vai entender mais logo. Mas os três, voltando para os três casos, né? É interessante porque essa coisa da resiliência em relação a essa exposição que a gente tem a todos esses patógenos, né? E aí a gente fica pensando, a gente fica sempre tentando encontrar uma causa, né? Mas, assim, esses casos que vocês trouxeram são casos que têm muitas diferenças, né? Porque, assim, aquele caso, por exemplo, que a paciente fez uma encefalite herpética logo de cara, né? É um caso que não é o usual, né? Pelo menos das doenças autoimunes que a gente acompanha, né? É um pouquinho fora da caixinha, né? A gente já tem descrito, mas assim, não é o dia a dia, né? Os pacientes de esclerose múltipla, desde quando eu comecei a ler mais e aprender um pouquinho, a gente vê a interação, a gente vai entender todo o complexo de doenças virais que a pessoa teve contato, e quando você vai ver a resposta, né? Por exemplo, todos os estudos que foram feitos, você encontra lá anticorpos contra vários tipos de vírus, né, contra os vírus do grupo herpes de uma forma geral, EBV, a gente que estudou bastante EBV, né, essa resposta que o Haber mostrou, né, onde você tem esses pacientes que têm síntese intratecal poliespecífica, né, para diferentes agentes, sem ter o agente infeccioso dentro do sistema nervoso. Então, a sensação que realmente cada caso é um caso, porque cada paciente é um paciente, né? Como a Fabrícia está mostrando os perfis aí, né? A gente vai ter, a sensação que eu tenho é que a gente vai ter que cada vez mais personalizar, né? Como o Oswaldo falou, né? Assim, a relação que cada pessoa tem com esses patógenos, né? É que eu acho que é uma reflexão, né? E assim, a forma que nós estamos vivendo, e aí tem a cada pessoa, né, como se alimenta, como ela a realidade, né, para a gente ver essa questão do ambiente, a questão da epigenética, né, e porque que a gente vê aí o herpes 2 é muito prevalente, né, a maior parte das pessoas não tem encefalite pelo herpes 2, né, outros têm uma meningite viral, né, de repetição, né, então é difícil realmente entender, né, assim, a gente tem ferramenta para eventualmente fazer um diagnóstico de uma invasão de vírus, né? Eventualmente para avaliar a resposta imune, né? Agora, o que vai acontecer quando você tem esse contato? Eu estava lendo um trabalho agora interessante que o pessoal conseguiu pegar, um trabalho do grupo alemão, eles conseguiram mostrar 100% de exposição ao EBV aos pacientes de uma série de quase 1.000 pacientes de esclerose múltipla, né? A Sonisa deve conhecer bem esse trabalho. Que eles mostram uma faixa etária diferente da população, né? Então, assim, de alguma maneira, tem uma interação aí com o EBV, por exemplo, né? No caso, na esclerose múltipla, que é uma prevalência praticamente 100%, né, de exposição a todos os pacientes que têm anticorpo, né, bem definido, né? Então, é um desafio, nós vamos ter que estudar bastante, pesquisar bastante sobre isso, né? O líquor é uma ferramenta interessante da gente avaliar essa resposta imune, né? Eu acho que a gente tem como avançar, né? Eu acho que tem muita coisa para ser feita em relação a esses autoanticorpos. Eu estava até conversando com o Oswaldo essa semana da gente tentar realmente internalizar isso definitivamente na prática médica. A gente está focado para isso, porque o custo é alto. Eu tive até uma reunião com o pessoal da Eurimum, que são um player importante, né, nessa questão dos kits, né, para a gente poder testar os pacientes e tal. Então, a gente vai ter que realmente olhar toda a genética, vamos ter que ver a resposta imune em cada paciente, né, ver a ação do vírus em cada paciente
E a gente tem aí à disposição, né, as metodologias para pesquisar o agente infeccioso, temos agora com esse projeto da Sonisa junto com a Fabrícia e o grupo deles, tem essa parte de genética que está sendo muito bem explorada, né? Eu acho que se a gente conseguir juntar isso tudo, talvez a gente consiga compreender pelo menos melhor o que está acontecendo naquele momento com o paciente e usar a terapia correta, né, para aquele paciente naquele momento, né? Porque, assim, só ilustrando, né, na caso daquela encefalite herpética, o tratamento no momento que você encontra o vírus seria né, na forma de ver. Depois, o follow-up dos pacientes, o acompanhamento da resposta imune, por que ele cronificou de alguma maneira, né? Aí é uma outra questão, é um outro momento que a gente também precisa, né, procurar acompanhar ali de perto e tentar ver o que a gente pode fazer, né? É o que eu acho que eu posso contribuir. Talvez a Sonisa possa comentar alguma coisa se isso começa lá dentro do sistema nervoso, começa fora, né? Que agora existe essa dúvida aí, né? Talvez eu fico pensando que cada caso é um caso, né? Mas agora tem essa vertente aí. Então, essa paciente, como você disse, é um caso bem clássico de encefalite herpética, né? Ela fez uma encefalite herpética e poderia ter evoluído como evolui algumas vezes de forma muito ruim, com prognóstico ruim, ou às vezes evolui com uma sequela grave. Mas o que ela apresentou foram manifestações novas, entendeu, Carlos Otávio? São casos muito diferentes, não são casos que conversam entre si. É isso mesmo. Mas se você olha esse espectro, o que você não tinha nenhum anticorpo participando de espectro de doenças inflamatórias desmielinizantes, hoje você tem a QP4 e antimog, né? Antimog está participando também, é um anticorpo ali. E cada vez mais esses anticorpos vão fazer parte desse espectro dessas doenças inflamatórias. São casos diferentes, propositadamente diferentes, mas você tem numa infecção, como a gente mostrou claramente rural, e você tem uma esclerose múltipla, são doenças infecciosas e uma outra doença inflamatória, idiopática, que você não sabe a causa, mas elas compartilham vias moleculares comuns, né? Essa via que o Oswaldo está falando, de interação proteína-proteína, ela mostra esse painel de conversa entre essas vias. Se você pensar a quantidade de pacientes que faz esse tipo de manifestação, é muito pequena diante do grande número de indivíduos infectados. Zika, então, são 80% assintomáticos e manifestação do sistema nervoso é de 1 a 3%. SARS-CoV também. Então, por que esses pacientes vão fazer isso? Em relação às encefalites autoimunes, a gente não fez ainda investigação genética, está lá coletada, material ali cotado, tudo, mas a gente também vai colocar no rol dessas quase 400 que nós tenhamos, que a Fabrícia escolhendo comigo, para contemplar o que a fisiopatologia está mostrando, né? A cascata protrombótica no SARS-CoV, quais são as vias moleculares que a gente e as variantes genéticas associadas a isso. Isso tudo vai entrar num painel para todos os pacientes. Então, quando a gente olha de uma forma global, um painel de umas não sei quantas variantes tem agora, umas 400, né, Fabrício? Está em 400? Não é? 400. 400. Você coloca ali esclerose múltipla, neuromielite óptica, arbovirose, zika, dengue, chikungunya. Você coloca as encefalites autoimunes, todos no mesmo painel, você consegue definir não, você começa a entender o que está diferente um do outro. E o que está comum, como é que você pode explicar? Quer dizer, é quase você ter o retrato, né? Assim, o retrato molecular daquele paciente. Quase não, você tem o retrato molecular dele, né? Aquele fenótipo clínico, ele é desvendado dentro de um fenótipo molecular para entender o que aconteceu ali. E você consegue entender, né? Eu acho que é o grande
desafio, né? A grande pergunta. E o que a gente vai fazer com isso? Vocês podem me perguntar. Quem estiver aqui na prática clínica, assim, a gente pode não estar fazendo agora, mas pode ser que isso sejam alvos novos de tratamento, pode ser um alvo de um biomarcador de maior gravidade, de você pensar o que você vai fazer com o paciente que tem esse perfil molecular, você vai direcionar para quê, para um lado ou para o outro. Eu acho que essa é a questão que pode não ser agora, mas ela caminha para isso. Não sei se a Fabrícia quer falar alguma coisa, concorda? Eu acho que esse conhecimento vai avançar ao longo do tempo e talvez nós todos tenhamos que aprender igual a oncologia aprendeu. A oncologia hoje trata baseada, né, em marcadores genéticos. Ela não desassociou a ressonância, ela não desassociou os exames sanguíneos comuns que se pedem, mas ele trata de forma individual, mais adequadamente, sempre olhando para qual é o marcador molecular, qual é a variante do receptor. Então, acho que à medida que esse conhecimento for sendo mais robusto, a neurologia também vai começar a utilizar, a infectologia vai utilizar. Na neurologia, a gente tem muito forte na epilepsia, a gente sabe que talvez no Brasil, nem tanto ainda, mas os antiepiléticos, hoje em dia, eles deveriam ser prescritos de acordo com o perfil genético de cada paciente. Já Isso são é uma assim. realidade. A fenitoína Eu não sei aqui no Brasil. está na bula. Aqui no Brasil. Na bula. Isso na bula na da bula americana. Na bula da Pois é. carbamazepina está o perfil genético do paciente que vai usar. Isso é uma Então, realidade. eu acho que Isso, para vocês terem uma ideia, é o admirável mundo novo. Eu me lembro muito bem que, alguns anos atrás, até eu falava durante a aula de graduação, quer dizer, quando eu dava aula de graduação, que no futuro vai se usar um antiepilético exatamente de acordo com a alteração específica imunogenética. E hoje é o que se está se fazendo, né? Então, eu vejo, inclusive, dos colegas que estão participando dessa reunião, que é um patamar, quer dizer, um pouco mais elevado para a compreensão disso. Eu acho que nós não devemos ficar angustiados com o conhecimento. Ao contrário, eu acho que essas informações são tão interessantes que aliviam e muito a angústia que eu tinha de explicar algumas coisas que a gente observa na clínica e alguns erros que nós cometemos também na terapêutica. Então, é fundamental que nos baseemos agora numa estrutura muito mais sólida de diagnóstico e numa condição preditiva melhor para o que nós podemos esperar do tratamento. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Então, isso nos acalma. Em vez de dizer, não, que tem isso... Não, ao contrário. Isso nos traz uma tranquilidade muito maior para uma assertiva melhor diante do nosso paciente. Porque, por exemplo, na prática clínica, a gente vê um doente que foi visto por 5, 6 colegas e, de repente, você se pergunta, por que eu estou pensando diferente deles? Por que eu trouxe um insight a mais? Exatamente por isso, por esse bate-papo que a gente tem aqui. Você vê que desde o início da infecção pelo coronavírus, nós temos conversado, discutido casos, participado ativamente de webinar, no sentido de compreendermos melhor. Então, nesse sentido, com essa ideia, eu gostaria de abrir a palavra, se algum colega quiser fazer uma pergunta, poderá fazê-lo. Tem um que fez aqui no chat, mas não se aplica, que é quanto à vitamina D. Eu preferia não tocar nesse assunto, porque em outra oportunidade poderíamos falar, mas no momento não, senão isso tem implicações outras. Eu preferia não tocar num assunto que foge ao tema da nossa apresentação de hoje, da discussão de hoje. Então, alguns dos colegas, tem vários aqui especialistas em doenças desmielinizantes, se algum deles gostaria de fazer alguma consideração. Eu fico aguardando. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma consideração? Vejo aqui vários deles, vários. Ninguém ousa. A Fernanda Rueda ainda está aqui? Não, ela já saiu. A Fernandinha está aqui. A Fernanda? Cadê a Fernanda? Ainda há pouco estava aqui. Deixa eu ver. A Heloísa
tá aí. Isso. A Elo quer fazer um pouco. Olá, já que levantaram meu nome em vão, então vamos pelo menos poder participar de alguma forma. Na verdade, uma curiosidade, eu gostaria de saber com relação ao perfil... Tira sua mão da frente do ecrã. Pois perdão. Eu não vou fazer sua leitura da mão, não. Com relação ao perfil paraneoplásico, a gente vê muitas manifestações, eu vejo muitos quadros cerebelares, né, com lesões, às vezes desmilinizantes, extensas, que você procura um perfil paraneoplásico. Eu tive um caso há pouco tempo que a manifestação veio, mas assim, acho que uns 2 anos antes, né, como um quadro desmineralizante do sistema nervoso central, simulando um BC, mas que tinha, depois, com a investigação, percebeu-se que era um quadro paraneoplásico. Ele desenvolveu um CA, mas in situ, né? Um CA in situ prostático. Quer dizer, se realmente tem uma ligação ou não, eu acredito que sim. E eu gostaria de saber se tem uma investigação paralela desses quadros desmielinizantes, né, de mediação inflamatória, via paraneoplásica, via algum antígeno aí que possa ser um deflagrador ou um antecipador de uma resposta oncológica no paciente. Elo, a gente faz investigação diagnóstico diferencial com neoplasia, sempre que você está diante de uma doença desmielinizante. Existe um perfil já mais ou menos bem traçado? Não, mais nas encefalites autoimunes é que você rastreia e até encontrar, e você continua fazendo esse rastreio de uma forma bem mais a miúde, né? Nas doenças desmielinizantes, a gente está sempre revendo o diagnóstico, né? Quando começa alguma coisa a ficar um pouco atípica, e são muitas que ficam, né? Você está sempre fazendo uma revisão de diagnóstico. A gente já mudou o diagnóstico algumas vezes, você sabe disso, todos nós. É um diagnóstico distribuído no tempo e no espaço, que nem a doença. Porque é verdade, você pode não ter um marcador específico naquele momento, né? E você ter lá na frente, né? Algum sintoma, algum sinal que vá acionar em você um diagnóstico diferencial que você, num primeiro momento, não encontrou. Eu acho que isso que você falou é importante porque o diagnóstico diferencial dessas doenças desmielinizantes ele tem que ser revisto a cada consulta, né? Sempre. E eu acho que essa mensagem é importante. Se tem esclerose múltipla, pode ser que você tenha um outro marcador ao longo da tua vida que esse diagnóstico mude. O que você preenche de critério agora pode continuar preenchendo depois, mas se você tem alguma situação nova, você pode mudar esse diagnóstico por uma outra etiologia. A gente já viu isso acontecer. A gente vê isso em Sjögren, né? Esses pacientes vão fazer anticorpo, às vezes, anos depois. Né? É exauridamente investigado e você não consegue encontrar uma justificativa naquela hora. Eu acho que isso também vale para as neoplasias, né? Agora, é muito comum, a literatura fala isso, a gente já viu algumas vezes, você preceder o quadro com manifestação do sistema nervoso até que o tumor seja identificado, né? Então, especialmente nesses casos que não são muito claros, onde você não tem um diagnóstico ainda que você se sinta confortável, essa revisão é bem importante. Não sei se eu respondi o que você queria. A pergunta, Sonisa, é mais para ouvir a tua opinião, assim, né? Porque de vez em quando a gente tem esses contextos de endemia, de pandemia, igual esse caso do Zika, né? Como que você acha, assim, você acha que de alguma maneira o tratamento que a paciente estava fazendo, você acha que pode ter contribuído de alguma maneira por esse tipo de efeito do Zika naquele caso? Essa paciente estava tomando interferon, né, que é uma droga de baixa eficácia.
Ela tinha 3 lesões, era uma paciente com baixa carga de lesão, ela vinha de um serviço usando o interferon beta-1A de alta dose, alta frequência, 44 microgramas, segunda, quarta e sexta. Se o interferon, como imunomodulador, depletor possível na periferia de TNF-alfa, né, de interferon gama, que é o que ele faz perifericamente, você diminui a atividade de citocina pró-inflamatória. Diante de uma infecção pelo Zika, se ele foi responsável, acho pouco provável, porque ele não teria, se ela estivesse usando uma droga anti-CD20, né, um depletor que atuasse em linfócito B, e linfócito T também, mas em linfócito B, eu acho que ela teria um maior risco, sim, de fazer um quadro de infecção viral, como parece que é o que a gente espera nesses pacientes que fazem drogas anti-CD20, né? Eles teriam, talvez, estar em maior risco para infecções virais, mas embora isso também não tenha uma evidência científica. O interferon, não. Eu acho que o interferon, o Zika encontrou alguém suscetível para essa infecção mais grave. Não foi o interferon, não deve ter sido, não posso garantir isso, mas eu acho que não foi o interferon. O interferon beta-1A, exatamente que ela está tomando, está num dos braços do Solidarity, do estudo randomizado para SARS-CoV. Não sei se você está sabendo. É um dos braços de tratamento como imunomodulador para diminuir a cascata inflamatória. Ele não tem nenhum efeito antiviral, mas ele diminui, modulando resposta pró-inflamatória de citocinas, IL-6, IL-7, TNF-alfa, interferon gama, e também aumenta IL-10 na periferia, mas não interfere do ponto de vista de resposta de linfócito T e linfócito B para vírus. Acho que ele não teria esse poder. E eu continuei com ele exatamente porque ele é uma droga que não oferece maior risco, né? Não foi eu que tinha indicado, eu não teria começado, talvez já naquela época, uma droga de baixa eficácia. A gente está fazendo média e alta eficácia para todo mundo. Mas eu resolvi continuar com medo de fazer, com receio, né, de como esses nichos, né, de vírus, de replicação viral, que você não sabe ainda como acontecem com Zika, né? Existem casos que mostram recorrência, como é que essa paciente responderia, por exemplo, a um anti-CD20, né? Um antilinfócito B, principalmente. Eu acho que a gente né, que a gente estaria colocando ela em maior risco, mas tudo acho, porque não existem estudos comparativos para isso. Eu gostaria de agradecer a Sonisa, A Fernanda entrou. a Fabrícia e Osvaldo, a Fernanda Rueda entrou. Eu queria que ela comentasse as imagens. Osvaldo, a Fernanda entrou. Eu tenho o time aqui do programa, entendeu? Então, cadê a Fernanda? Já está aí. Fernanda? Você tem 2 Oi, minutos. gente, estou aqui. Boa noite. Fala, Fernanda. Vocês estavam falando da imagem da Monique? Sim. Você está falando mais da Monique. Então, na verdade, a grande discussão do início daquela imagem é se ela era uma reativação da doença, né? Como se fosse um surto, quando a gente ainda não sabia do Zika. E quando a Sonisa me mostrou a primeira vez, a primeira coisa que eu perguntei é se ela estava com uma infecção, porque o padrão de imagem parece muito de infecção. Um realce muito expressivo, muito edema, as lesões até do Adem, às vezes são maiores, né? Mais aglomeradas e maiores, e ela tinha múltiplas lesões pequenas, né? E eu acho que até os achados da biópsia foram bem interessantes para mostrar que existiu Zika lá dentro, né? E que realmente a dismemorização pode estar relacionada a esse processo infeccioso local. E por que a gente não chamaria aquilo ali de uma lesão infecciosa também, né? Ainda mais com aquele padrão de imagem bem captante, assim, muito edema, né? Que é o que a gente vê nas lesões com infecção. Perfeito.
Eu agradeço a Fernanda também, agradeço a Sonisa pelo encontro, foi muito bom. Eu acho que aquilo que eu falei para vocês do Clube do Nervo, a finalidade é essa, de suscitar novos insights e trazer novos insights. E agradeço a Sonisa, agradeço a Fabrícia, a Maria Lúcia, ao Carlos Otávio, que nos ofereceram uma noite assim que a gente não vai esquecer. E aqueles que quiserem lembrar podem ver a gravação, está sendo gravada esse encontro do Clube do Nervo, e já fica o convite para um novo encontro na primeira segunda-feira de setembro, e que oportunamente nós encaminharemos então o programa. Eu gostaria de agradecer também todo o suporte técnico do Bernardo, do TI, do Copstar, e também aquela que todo mês eu fico pressionando para organizar aquele postzinho, que é a Vanessa, que é incansável e que eu cometi até um errozinho dessa vez, mas foi corrigido logo em seguida. Ouviu, Maria Lúcia? Mas a Vanessa, muito obrigado mesmo, muito obrigado a todo o grupo e aos colegas que participaram, a Fernanda e a todos os colegas. Eu vi aqui uma gama de excelentes neurologistas, excelentes pesquisadores. Uma boa noite para todos e até o nosso próximo encontro. Tá? Beijo, tchau. Beijo. Tchau. Tchau.